Andou na prancha? Cuidado, o tubarão vai te pegar. Bom, e essa aqui é a decklist, a nova decklist do Water Exceed, do Água Exceed, do Shark, do Fish Exceed, Fish and Chips, do deck de água. Do deck de água em geral, que você pega os monstros de água, você junta pra fazer uns Exceed de água e chama esse de deck. Com as novas cartas, vieram novas cartas pra esse deck na última mini box, que no caso são aqui o tubarão de mão direita e o tubarão de mão esquerda. Além de outras cartinhas no extra deck que já vou chegar nelas. Mas antes de comentar de fato sobre esse deck, vamos ler a nova skill, que é o combo mágico de tubarão. E aqui não tem segredo, né? Toda box que vem lança skill, e skill atrás de skill, e meu Deus, onde vamos parar? Vamos lá, é o skill do Shark, obviamente. Como mágico tubarão, você só pode usar o efeito secundário, terciário e quaternário dessa habilidade uma vez por duelo. 4 skills, na verdade, um é restrição, os outros 3 são efeitos, né? Vamos lá, a primeira coisa é que você não pode fazer invocação normal especial de monstros com nível, exceto de monstros peixe, ou seja, seu extra deck é liberado pra links e pra exceeds. Show. Isso é interessante porque as outras skills do Shark, como por exemplo aquela que transformava monstros no campo, em monstros de água no campo em nível 4, ela limitava o seu extra deck a monstros de água. Nessa versão não, nessa versão você tem acesso a uma gama maior de exceeds, porque você pode usar qualquer exceed rank 4 nesse deck, embora a maioria deles ainda são monstros de água, tá? Mas vamos lá, o primeiro efeito de fato da skill é que você envia para o cemitério um monstro tubarão peixe da sua mão e um do seu deck. E em seguida você adiciona à sua mão um jato de água, que é uma magia aí que dá 1000 de ataque para um monstro tipo peixe, serpente marinha ou aqua. A princípio pode parecer foda-se, mas vai fazer sentido quando a gente adentrar mais no deck. E é isso, você envia um monstro da sua mão para dar foolish de um monstro do deck. Basicamente envia 2 monstros pro cemitério. O terceiro efeito é o seguinte, você revela uma carta de magia na sua mão, então é por isso que a skill vai adicionar esse jato de água, para você conseguir revelar ele e não necessariamente ter que abrir com a spell. Você revela essa magia e em seguida você anexa um card da sua mão ou no seu cemitério a um monstro Exceed no seu campo como material Exceed. Lembrem bem desse efeito porque ele é muito importante pro seu turno 1. E por último, mas não menos importante, temos o quarto efeito que tá sendo bem comum nas novas skills que a Konami tá lançando, tá? Que é um efeito que só pode ser ativado no turno 2, porque ele pede que o oponente controle uma carta. Se o seu oponente controlar uma carta, você adiciona à sua mão um Exceed de armadura, que é essa magia aqui que tem uns efeitos bem brucuchuta. Você adiciona ela à sua mão, de fora do seu deck, e em seguida você joga no seu campo um lanceiro do raio negro, de fora do seu deck também, em posição de defesa, que eu faço para baixo, sua posição de batalha pode ser mudada. Então é isso, ela te gera aqui 2 cartas. É legalzinho pra turno 2, porque você ganha um monstro a mais no campo. É uma ferramenta pra você ter mais volume de jogo. Aí vamos lá, baseado no primeiro efeito da skill, de você enviar um monstro da sua mão pra dar foolish de um monstro do seu deck, eu utilizo 3 copas de cada dos novos monstros. O tubarão de mão direita e o tubarão de mão esquerda. Vamos começar falando primeiro do mão direita, que quando ele é invocado por invocação normal, você adiciona o de esquerda do seu deck à sua mão. Olha só que coisa linda. E se esse card estiver no seu cemitério e você não controlar nenhum monstro, você pode invocar esse card por invocação especial, mas bana quando ele deixar o campo. Normalmente ele não vai ser banido, porque você vai utilizar ele pra fazer Exceed, aí ele tecnicamente sai do campo e cai no cemitério novamente. Um monstro Exceed que foi invocado usando apenas monstros de água com matéria, incluindo esse card no campo, ganha esse efeito. Esse card não pode ser destruído por batalha. Então um belo card aí. A gente vai estar enviando ele pro cemitério junto com seu irmão, que é o tubarão de mão esquerda. O tubarão de mão esquerda tem o seguinte efeito, ele é nível 3, você pode pensar que isso pode atrapalhar algumas jogadas, mas se ele é invocado por invocação especial do seu cemitério, o nível dele se torna 4. Então você quer invocar esse bicho por invocação especial do cemitério, para ele ser 4 e você juntar com direita e fazer um Exceed rank 4. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de tubarão de mão esquerda uma vez por turno. Se você controlar um tubarão de mão direita e esse card estiver na sua mão ou no seu cemitério, você pode invocar esse card por invocação especial, mas bana-o quando ele deixar o campo. Então é bem intuitivo o combo. Você vai abrir com um ou com o outro, vai enviar um deles da mão para o cemitério e envia o outro do deck para o cemitério. Assim você vai ter os 2 no cemitério, você vai ativar o efeito do direita, você não vai ter nenhum monstro no campo, você invoca o direita, e como você tem um direita no campo, você pode invocar o tubarão de mão esquerda do seu cemitério também, fazendo assim ele se tornar nível 4, você tem 2 monstros nível 4, você junta e faz um Exceed. E além disso, o monstro Exceed que foi invocado usando apenas monstros de água com matéria, incluindo esse card no campo, ganha esse efeito. Esse card não pode ser destruído por efeito de carta. Então o monstro que você vai invocar, utilizando aqui o esquerda e o direita, ele vai entrar não podendo ser destruído por batalha nem por efeito. Lembrando que isso é na invocação. Ou seja, invocou por invocação Exceed utilizando esses 2 monstros, ele ganha esse efeito. Não é um efeito que fica ativado enquanto esses monstros estão como matéria. Então qualquer um dos 2 pode sair como matéria do monstro que você invocou, e mesmo assim o monstro ainda vai estar protegido por batalha e por efeito. Então a jogada básica do deck é essa, você percebe que é uma jogada que não gasta sua normal summon, você só descarta o monstro da sua mão e envia o outro pro cemitério e você já gera um rank 4. Por isso que eu tô utilizando 3 de cada, porque eu quero abrir com esses monstros, pelo fato de ser a principal jogada do meu deck. Mas é claro que o deck não só se prende a isso. Eu utilizo aqui uma cópia do tubarão serra circular, que ele tem o seguinte efeito, você pode escolher um monstro de água que você controla e invocar por invocação especial do seu deck em posição de defesa um monstro peixe com o mesmo nível que o desse monstro, mas com nome diferente. E se isso acontecer, ele não pode ativar seus efeitos nesse turno. Além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros Exceeds. Esse card foi usado para invocação Exceed de um monstro de água, ele vai ser considerado tanto um monstro nível 3 quanto um monstro nível 5. Então normalmente você vai querer dar normal summon desse monstro, dar alvo nele mesmo, para invocar um monstro
peixe nível 4 do seu deck. E aí você invoca aqui o tubarão de mão direita e você ganha acesso a mais um Exceed. Mas rápido, você só utiliza uma cópia aqui do tubarão Serra Circular. Eu sei disso. Eu só tenho uma cópia dele, então por isso que eu só utilizo uma. Se eu tivesse mais cópias, talvez eu utilizasse mais cópias. Mas, compensando a falta de mais tubarões Serra Circular, eu utilizo 3 cópias da Princesa Atraento. A Princesa Atraento, quando é invocada por invocação normal especial, eu posso banir ela e invocar por invocação especial um monstro do tipo peixe, nível 4 ou menos do meu deck. Então você consegue tanto invocar aqui o tubarão da Serra Circular, tanto invocar o mão direita. Eles são seus 2 principais alvos pelo efeito da Princesa Atraento. E eu uso 3 Princesa Atraento por ser uma carta de mercador de mais fácil obtenção, uma cartinha free to play que você pode estar utilizando no seu deck. Então é isso, a jogada principal envolve esses 2 monstros, e você tem um Extender, que é envolvendo aqui o Serra Circular, que pode ser invocado através da Princesa Atraento também. Então você tem, teoricamente, 4 tubarões da Serra Circular. E aí o resto do deck é staple, tá? 3 Effect Veiler, 3 Amos Caveiras, estou usando 6 Sand Traps, 3 Ciclone Cósmico, tô gostando muito do Ciclone Cósmico nesse meta, acho uma carta bastante interessante para tirar back row do oponente, e uma TTH, como a gente utiliza aqui poucas traps, eu encaixo aqui uma TTH, que é uma trap de bastante impacto, e é isso. Esse é o main deck, vamos agora chegar no que você quer fazer com esse deck, que é o seu extra deck. Eu vou começar falando do primeiro monstro que normalmente você vai estar invocando nesse deck, que é o Tubarão Bahamut. Tubarão Bahamut é um monstro rank 4 que pede 2 monstros de água nível 4, facilmente invocável nesse deck. E ele tem o seguinte efeito: uma vez por turno, você pode associar uma matéria desse card e invocar por invocação especial um monstro Exceed de água de classe 3 ou menos do seu deck adicional. Esse card não pode atacar pelo resto desse turno. E aqui temos alguns alvos, tá? O principal deles é o Levia de 3 pontas. O Levia de 3 pontas é um monstro rank 3 que pede 3 monstros de nível 3, só que você não vai invocar ele dessa forma. E ele tem o seguinte efeito: bana quaisquer monstros destruídos em batalha com esse card. E uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode associar uma matéria Exceed desse card e depois escolher um monstro com a face para cima do campo. Ele perde 800 de ataque e além disso seus efeitos são negados. E essas mudanças duram até a fase final desse turno. Então ele, a interação, é o negate turno 1 desse deck. Mas a conta não tá batendo, né? Você vai ativar o efeito do Bahamut e vai invocar esse bicho. Só que para você negar o monstro do oponente, você precisa detachar o material. E esse bicho vai ser invocado no campo sem material. E aí vem um pulo do gato. Lembra do terceiro efeito da skill? Revele um card de magia da sua mão e em seguida anexe um card da sua mão ou cemitério a um monstro Exceed no seu campo com material Exceed. Então qual é a jogada do deck? Você vai ativar o primeiro efeito da skill, enviar qualquer um dos dois aqui, para enviar o outro, vai invocar os dois, vai fazer o Exceed e vai invocar aqui o Bahamut. Efeito Bahamut, vai desassociar qualquer um dos dois aqui, tá? Para invocar o Levia de 3 pontas. Ativando o primeiro efeito da skill, você ganha o jato d'água de graça da sua mão, que é uma carta de magia. Você revela ele e associa no seu Levia de 3 pontas o monstro que você detachou pelo efeito do Bahamut. E aí o seu Levia de 3 pontas fica com material Exceed para você estar negando o monstro do oponente. Olha que coisa linda. Então só com uma carta você gera um negate aí de monstro. Lembrando que o seu Bahamut no campo não pode ser destruído por batalha nem por efeitos. Outro monstro que você pode estar invocando pelo efeito do Bahamut é o Tubarão Pesadelo. Ele tem um efeito aqui de bater diretamente, tá? Isso pode vir a calhar em um duelo, em que o oponente esteja com pouco ponto de vida. Você invoca ele, ativa a skill, revela a magia, associa uma matéria nele, detacha o material, dá alvo nele e bate diretamente. Isso pode ser um win condition do deck. Mas a maioria das vezes você vai utilizar ele como matéria para fazer o seu Lanceiro do Raio Negro de armadura completa. Ele é um monstro besta guerreira que pede 3 monstros de água de nível 4, se não vai invocar ele dessa forma. Porque você também pode invocar esse card por invocação Exceed ao usar um monstro Exceed de água de classe 3 sem matérias que você controla como matéria Exceed. Você pode tanto utilizar aqui o Tubarão Pesadelo, quanto um Levia de 3 pontas que não esteja com matéria como matéria Exceed. Olha qual é o efeito desse bicho, tá? Esse card ganha 200 de ataque para cada matéria Exceed associada a ele, legal. Se esse card com a face para cima seria destruído, em vez disso você pode associar todas as matérias Exceed dele, então ele tem ali uma proteção de batalha prefeito. E se esse card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode escolher um card de magia ou armadilha que seu oponente controla, destrua o alvo. Então é um monstro ali para botar pressão na mesa, caso ele destrua um monstro do oponente, você também destrua a magia ou armadilha, tem uma proteçãozinha ali de batalha prefeito, é um monstro interessante. E como um monstro rank 4 que você eventualmente vai estar invocando, eu utilizo obviamente o Habitante do Abismo, é um rank 4 genérico, no deck de água ele fica melhor ainda, porque dá buff de ataque para seus monstros de água. Enfim, detachar matéria e nega todo cemitério, essa carta aqui é uma das mais... O dueleiro é um dos mais fortes, rank 4 do jogo, tá? Eu utilizo uma cópia do número 37, Dragão, Aranha, Tubarão, Trama da Esperança, meu Deus que nome gigante, chega pequenininho no texto. Você faz ele utilizando 2 monstros de água de nível 4, tá? E ele tem o seguinte efeito: quando o monstro de qualquer duelista declarar um ataque, você desassocia uma matéria Exceed desse card e todos os monstros que seu oponente controla atualmente perdem 1000 de ataque. E além disso, quando ele é destruído em batalha ou por efeito de carta enviada para o cemitério, você pode escolher um outro monstro no seu cemitério, invoque o alvo por invocação especial. Então se ele sai do campo de destruição, ele ainda invoca outro monstro, então a carta aí bem da interessante. E por último, aproveitando a brecha de você poder utilizar outros monstros que não sejam monstros de água no seu extra deck, eu utilizo aqui uma cópia do Ordem Maligno, Cavaleiro Exciton, uma excelente carta turno 2, ainda mais se você está enfrentando um deck que seta muitas cartas, que gera muitas cartas, que o cara vai ter muitas cartas na mão e no campo, ele entra limpando o campo do oponente, você perde sua fase de batalha, mas você gera muita vantagem porque você normalmente vai tirar muita carta do oponente no campo. Pra quem não lembra, ele é um monstro Exceed rank 4 genérico, que uma vez por corrente durante a fase principal ou durante a fase de batalha do seu oponente, se o seu oponente tiver
tiver um total de cards maior que você na mão e no campo, efeito rápido, você pode associar uma matéria desse card e destruir todos os outros cards no campo. E, além disso, o oponente não sofre mais dano nesse turno. Lembrando que se você invocar o Bahamut utilizando os dois monstros aqui, e você fazer o Exciton, e você dá o efeito do Exciton, você vai destruir todas as cartas no campo, e o seu Bahamut ainda continua lá porque ele não pode ser destruído por efeitos. E por último, mas não menos importante, uma cópia aqui do Lanceiro do Raio Utópico de armadura completa, a capa da nova box. E vamos lá. Ele é um monstro besta guerreira, rank 4, você faz ele utilizando 3 monstros de nível 4, só que você raramente vai invocar ele dessa forma, porque ele tem uma condição de invocação, que uma vez por turno, você também pode invocar esse card por invocação Exceed, ao descartar uma magia ou armadilha e usar um monstro Exceed de classe 4 ou menos que você controla. Você transfere as matérias dele para esse card. Então é por isso que essa nova skill adiciona cartas de magia de fora do seu deck para sua mão, para facilitar a condição de invocação desse bicho. Porque é só você ter um monstro rank 4 ou rank 3 no seu campo, descartar essa magia e invocar o Lanceiro do Raio Utópico de armadura completa. Inclusive, o quarto efeito dessa skill deixa isso muito claro. O quarto efeito dessa skill, você adiciona o Exceed de armadura aqui, que é uma magia aqui que tem o efeito de equipar um monstro Exceed no monstro que você... de equipar um monstro Exceed no seu cemitério, é um monstro que você controla. E aí você muda o ataque do monstro equipado para o ataque desse card, ele ganha atributo e ele pode bater 2 vezes enviando esse monstro pro cemitério. Esse efeito aqui de bater 2 vezes pode vir a calhar, é um efeito até que interessante. Você, por exemplo, pode fazer uma jogada envolvendo o Tubarão Pesadelo para ele bater diretamente 2 vezes. Mas enfim, o quarto efeito da skill vai adicionar essa magia para sua mão e jogar no seu campo o Lanceiro do Raio Negro. E você pode estar utilizando esse Lanceiro do Raio Negro com matéria, descartando esse Exceed de armadura para estar invocando esse monstro. Então você consegue invocar ele bem facilmente com esse deck, tá? E qual é o efeito dele? Monstros que seu oponente controla perdem 15 de ataque. Então ele já dá um debuff ali para todos os monstros do campo do oponente. No começo da fase de batalha, você pode negar os efeitos de todos os monstros em posição de ataque que seu oponente controla atualmente. Show! E quando esse card atacante destruir um monstro do oponente em batalha, você pode associar uma matéria desse card e ele pode realizar um segundo ataque em seguida. Então ele é um monstro porradeiro, mano. Ele vai entrar para finalizar o oponente, vai bater um bicho, vai tirar a matéria, vai bater outro bicho. Ele entra aqui para dar dano. Faz com que tire ataque dos monstros do oponente. Enfim, combinado com o duelo e dando 15 de ataque pra ele, ou o número 37, tirando o ataque do oponente, você consegue dar o TK bem fácil com esse deck. Enfim, essa é a decklist, vamos agora para os replays mostrando deck ação, simbora. Vamos lá, um primeiro replay aqui, lembrando que a maioria desses replays são no Platina, tá? E, mano, eu peguei uma sequência insana no Platina, tá? Do Platina 1 até o Lendário, se eu não me engano eu peguei 26, vitórias seguidas com esse deck. Esse deck reinou muito no Platina, então, enfim, é final de mês no Platina, enfim, só tem decks questionáveis nesse elo. Enfim, é um deck aqui de Hex Godwin, daqueles Earthbounds, né? Vieram cartas novas. Vou começar ativando o efeito da skill. Normalmente, se eu abro tanto com o nível 4 quanto com o nível 3, eu dou preferência em descartar o nível 3, porque eu quero mais ele no cemitério do que ele na minha mão, obviamente. Descarto o nível 3, envio o nível 4 do meu deck para o cemitério e gera aqui o jato de água. Agora eu vou dar efeito no nível 4, como eu não tenho monstro do campo, eu invoco ele para invocação especial do meu cemitério. E como eu controlo o nível 4, eu posso invocar aqui para invocação especial o nível 3 do meu cemitério também. E ele entra no nível 4. Agora eu vou juntar os dois aqui para fazer o Bahamut, efeito esse Bahamut que não vai poder ser destruído por batalha e por efeito. Ativo o efeito do Bahamut, detacho matéria aqui para invocar o Levia. Agora ativo o segundo efeito da skill, revela aqui o jato de água para equipar o monstro que eu detachei no Levia e ganhar o negate dele. É isso, ó, show. Certo minha TTH, é isso, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele começa ali dando skill, aí revela esse bicho, aí gera essa carta, aí adiciona outro bicho, sei lá o que esse deck faz, gera os bichos no cemitério, show. Aí ele dá Ciclone Cósmico na minha TTH, duro, mas vamos lá. Aí ele tive efeito dessa menina aqui, descarta uma carta, invoca ela, invoca outro bicho do deck, ativa o campo, junta os dois aqui pra fazer um Guerreiro Algoz da Pura Estelar. Esse Guerreiro Algoz que entraria comprando carta, só que eu dei Veiler, tá? Porque eu acho que eu não teria grandes alvos aqui pra ver, ele já descartei aqui pra ele não comprar carta. Acho que nem foi a melhor opção, mas beleza. Como ele invocou um Synchro, ele ativa o efeito do campo aqui, adicionar aquela armadilha pra mão, tá? Sem problema. Agora ele vai invocar esse bicho aqui, porque ele tem um Synchro no campo e um Synchro no cemitério. Ele consegue invocar esse bicho por invocação especial. E aí ele tenta ativar o efeito desse bicho, que é pra adicionar o F-Bound pra mão. E eu nego pelo efeito aqui do Levia, tá? É nóis! Ele bate aqui no Levia sem problema, passa o turno. No meu turno eu dou normal suma aqui da Princesa Atraento, tributo ela, bando ela na verdade pra invocar o Serra Circular. Efeito do Serra Circular, dou alvo nele mesmo, invoco direita do deck. Junto os dois aqui pra fazer o Odeon Maligno do Cavaleiro Exciton. E aí, ó, vamos pra matemática. 1, 2, 3, 4, 5 cartas no campo, nenhuma na mão, 5 ao total. 1, 2, 3, 4 cartas. Ele tem mais cartas que eu consigo ativar o efeito aqui do Exciton de destruir todo o campo do cara, tá? Campo todo destruído, o Bahamut não é destruído porque ele foi invocado utilizando o direita e o esquerdo como matéria, tá? Se eu não me engano, a esquerda aqui pra ter destruição por efeito. Lembrando que aqui eu não consigo mais dar dano no oponente, então eu não consigo finalizar ele agora. Efeito do Bahamut, detacho, invoca aqui o Tubarão da Serra, o Tubarão Pesadelo, e aí eu uso ele pra fazer aqui a armadura completa. E passo pro oponente, o oponente tá no top deck, ele vê que não volta pra esse jogo e se rende, vitória aqui pro deck de Shark. Vamos lá.
um duelo contra uma Sera. Aqui foi minha 19ª vitória seguida, tá? E essa Sera, se eu não me engano, tava de Constelar, tá? E aqui foi triste, tá? Porque o Constelar, esses Amucaveiras aqui estão mortos, tá? Porque eu não consigo ativar... o Constelar não tinha andado no cemitério pra estar negando. Enfim, 2 cartas mortas aí na minha mão. E mesmo assim, vencemos o duelo. Olha que coisa linda. Aí ele vai fazer as jogadas aqui do Constelar, tá? Vai adicionar o Katsil, vai dar Special. Aí, porra, efeito, adicionar magia. E vai ativar magia, vai fazer Exceed. Pô, invocou... Pô, cara, aí, fez coisa pra... Invocou 2 Exceed, né? Ativou essa fissura dimensional. Aí deu normal suma aqui do Zubi. Aí adicionou carta. Aí vai fazer 2 Exceed. Fez o Omega e o Pleiades. E ainda aceitou carta, tá? É o bichão mesmo. Vamos lá. Ele até pode ter a fissura dimensional. Só que o poder da skill do Duel Links é muito maior que suas cartas, seu mero mortal. Eu descarto as minhas cartas, eu envio monstros pro cemitério e eles realmente vão pro cemitério. Porque é skill, rapaz. Skill cagando para suas cartas. Enfim, envio os 2 bichinhos aqui pro cemitério. Aí eu vou gerar a carta. Aí eu dou efeito aqui do mão direita. Invoco a mão direita. Invoco a mão esquerda. Aqui eu tava torcendo muito pra ele fazer alguma merda. Porque aqui meu plano é dar Exito nesse cara, tá? Se o Exito entrar em campo, eu consigo dar efeito dele e aí acabou pra ele. Claro que ele pode ter um Cálice, um Veiler, mas enfim. Meu plano era invocar um Exito e ele foi deixando. Ele não fez nada. Eu gastei esse jato d'água aqui, por quê? Porque se eu invoco o Exito aqui, seria o Exiton, o jato d'água, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. 6 cartas e o oponente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas também. 5 no campo e 1 na mão. Então não poderia ativar o efeito do Exiton. Eu dei esse jato de água aqui pra descartar ele pro cemitério. Fazendo assim, na hora que eu invocasse o Exiton, eu ter só 5 cartas contando o campo e a mão. Invoquei o Exiton, ele deixou, ainda bem. E aí, Exiton esse já vai entrar dando efeito. Ele até tenta aqui entrar com um Pleiades. Só que o Exiton tem efeito rápido, né? Efeito Exiton. Vrau, no campo do cara. Dou normal sumo aqui, eu ainda tenho meu normal sumo, né? Normal sumo aqui do Serra Circular. Invoco o direita. Junto os 2 aqui pra fazer o Tubarão Bahamut. Efeito Tubarão Bahamut. Detacho o material. Invoco o Tubarão Pesadelo aqui. E eu faria a armadura completa. Até porque eu não tinha magia pra revelar e botar a matéria no Levia, tá? Enfim, o oponente só desistiu. Acho que até ele tinha volta, tá? Não tinha pra que desistir. Se eu não me engano, ele tinha o sombreiro na mão, como follow-up. Não sei porque ele desistiu, enfim. Vitória e é nóis. Terceiro replay aqui com 25 vitórias seguidas. Essa foi a minha 26ª, se eu não me engano, depois dessa eu perdi, infelizmente. Mas vamos lá. É contra um Blue Eyes, finalmente um deck bom, né? Um deck bom que a gente tá enfrentando. E vamos lá. Abrir a mão, ok. Abrir com um dos tubarões, tá? Descarto ele pra adicionar aqui o jato d'água e enviar o outro pro cemitério. E aí, básica, tá? Direita, entra. Esquerda, entra. Junto os 2. Bahamut efeito. Detacho. Invoco Levia. Skill, revelo o jato d'água, anexo aqui, tá? Seto meus 2 ciclones e passo pro oponente. Vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele começa aqui ativando o Melee de Despertar Dragão, descartando o Blue Eyes para adicionar alternativo e um Blue Eyes. Show. Ele invoca esse alternativo. Tá aí o alternativo no campo, só que ele não ativa efeito. Ele só invoca outro Blue Eyes, ativa a skill, vai adicionar a magia pra mão. Ele só ativa a magia seco, se eu não me engano, tá? Ativa a magia seco, faz aqui os gêmeos e ele tenta destruir aqui o Levia e o Bahamut. O Levia ele consegue, mas o Bahamut tá com proteção de destruição, não é destruído. Aqui ele tentou passar a fase de batalha e eu dovei ele nesses gêmeos. Por quê? Porque o meu Bahamut ele não é destruído por batalha. Mas se ele batesse com gêmeos e o monstro não fosse destruído, ele poderia ativar o efeito dos gêmeos e banir meu Bahamut. E meu Bahamut não tem efeito e meu Bahamut não tem proteção de banimento. Ele seria banido. Então eu poupei aqui o meu Bahamut dando velha nesse gêmeo, tá? Ele bateu aqui, não fez nada. Na fase final eu dou Ciclone Cósmico na setada dele e aqui tá fácil, tá? Por quê? Porque eu ativei o efeito do Bahamut, invoco aqui o Tubarão Pesadelo, detacho a magia pra invocar por cima do Bahamut esse bicho aqui, tá? Que é o Lanceiro. E aí eu ativo o efeito da skill, adiciono aqui a armadura, adiciono aqui o Exceed da armadura pra minha mão, jogo no campo Lanceiro Negro, viro, ativo aqui o meu jato de água no Serpente, no Tubarão Pesadelo, e eu vou pra fase de batalha. Na fase de batalha ativando aqui o efeito do Lanceiro, raio tópico de armadura, pra negar o efeito dos gêmeos dele, e eu consegui aqui bater no Tubarão Pesadelo sem que meu monstro seja banido. Além de que o gêmeo dele tem proteção de destruição por batalha, né? Eu teria que negar o efeito dele pra destruir por batalha, só que quando eu destruo os gêmeos, ele invoca o dragão branco de olhos profundos da mão, dando um ban de 1800 no campo e fazendo com que ele ficasse com 4500 de ataque. Aqui é o cacete, mano, não esperava essa jogada. Enfim, só que aqui tem um problema, tá, desse bicho. Ele até invoca aqui um Blue Eyes, ele vai pra fase de batalha. Na fase de batalha eu consigo ativar o efeito aqui do armadura completa e negar todos os monstros dele em posição de ataque. Negando o efeito do Olhos Profundos, ele volta a ter 0 de ataque. E aí ele só bate aqui com Blue Eyes, passa o turno,
Na volta, eu só ativo aqui o Precisa Atraento, tributo, invoco o Serra Circular dando alvo nele mesmo, invocando o Tubarão da mão direita, invoco aqui um Dueler pra fazer com que meus monstros ganhem 15 de ataque, e aí o Tubarão Pesadelo vai pra 3.500, eu só bato aqui no Olhos Profundos que tem a 0 de ataque e finalizo, que era os 3.500 que faltava de vida pro oponente, tá? Vitória contra o Blaze, vamos pro próximo replay. Próximo replay aqui contra o Mizarra, esses replays já no lendário, tá? Aqui eu já tinha perdido, já é mais pra frente, tá? Tô com 3 vitórias seguidas, essa foi a quarta, e é contra um Tachyon. Mais um turno 1, 2 skill aqui, envia os 2 bichos pro cemitério. Tô sabendo, né? Adiciona o Jota d'Água, aí efeito, invoca, junta os 2, faz o barra... Meu Deus, que calor da porra tá fazendo aqui, tá? Aí vamos lá, barra multi, invoca Levia, skill, revela o Jota d'Água, invoco. E aqui eu não parei, porque eu dei continuidade à minha jogada do normal suma dessa Princesa Atraento. Bano ela, invoco Serra Circular, efeito Serra Circular, dou alvo, invoco o direito do deck, junto os 2 aqui pra fazer um Dueler, pra dar buff de ataque nos monstros e negar o cemitério do oponente. Seto o Cosmic Veiler na mão e é nóis, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Ele começa dando livro da lua aqui no meu Levia. F, perdi uma negação, sem problema. Ele dá trocar, descarta um dragão, compra 2 cartas. Skill, invoca o bicho, adiciona outro. Aí vai tiver efeito do Nebula da mão, invocar 2 bichos, invocou. Aí vai juntar os 2 aqui pra fazer o Exceed Tachyon, tá? Aí vai dar skill, vai setar aqui a magia da mente de classe, ok? Vai utilizar esse Tachyon aqui pra fazer o Full Armor. E aí ele faz merda aqui porque ele dá esse efeito do Full Armor tentando destruir o Bahamut. O Bahamut tá imorrível pra efeito, não aconteceu nada. E aí ele faz o Cypher, e o Cypher ele tenta destruir minha setada. Em resposta, ativa aqui o Cosmic banindo a rank up dele, tá? Ele bate aqui com o Cypher, só fez merda porque não leu as cartas, né? É o jogador de Yu-Gi-Oh! Médio. Vamos lá, começo do meu turno, eu comprei o Cosmic aqui no top deck, lindo, já li do cacetada dele. Era um cálice, sem problema, ele dá cálice ali no próprio Cypher dele. Eu tive feito a skill, adiciono o Exceed de armadura, jogo o Lanceiro Negro no campo, vou flipar esse bicho, vou utilizar ele pra fazer o raio top com a armadura completa. Aí viro geral pra ataque, diminuo o ataque aqui, ia bater com geral, bato, efeito, detacha e bato de novo, ia bater com todo mundo, ia dar dano, porra, mataria até no TCG e ele se rendeu. Vamos pro próximo replay. E o último replay aqui contra um Jaden Yubel. Mano, eu tenho a impressão que todos os decks que eu gravo, todos os vídeos tem replay contra o Yubel, mano. É impressionante, mano. Esse deck não morre, nunca morre. Toda hora você vai jogar, vai ter esse deck na ranqueada, tá? Mas ele começa dando normal sumo de um Nils, aí vai dar vínculo eterno, vai adicionar outro Nils do deck pra mão, sem problema. Aí ele ativa a fusão Nils, invoca o Klugger. Aqui, como ele adicionou o Nils, eu teorizei que a carta setada era uma super polimerização, tá? E ele abriu com ela. E a super polimerização é muito fraca contra esse deck porque todos os meus monstros são água. E não tem herói de água no jogo, o Absolute Zero não veio pro jogo ainda, então ele não tem alvo. Enfim, vamos lá, começa ativando a skill, envio, tá tão cansado, né? Só que aqui tem um problema, e um dos defeitos desse deck, tá? Esse deck toma um Meister muito doído. E Meister tá sendo uma carta muito popular na ranqueada e em torneios. Então é um dos pontos fracos desse deck, tá? Esse deck toma um Meister que é complicado. Ele negou aqui o efeito do meu nível 4 do cemitério, do meu direita, sem problema, mano. Ainda bem que eu abri com o Extender, tá? Eu vou dar normal summon dessa princesa tá dentro, vou tributar ela, invocar aqui o Serra Circular dando alvo, invocando mão direita do deck, e como eu tenho mão direita no campo, eu consigo invocar o esquerda do meu cemitério, com ele ficando nível 4, tá? Agora eu vou juntar os 2 aqui pra fazer o Dueler, agora eu vou ativar o efeito da skill, adicionar o Exceed de armadura pra minha mão, e jogar o Serra Circular no campo. Vou flipar esse Lanceiro Negro. Serra Circular? Serra Circular o quê, meu irmão? Cara, por que eu falei? Serra Circular é esse bicho, né? Eu joguei o Raio Negro no campo. Lanceiro e Raio Negro. Aí eu vou descartar a magia utilizando o Lanceiro de Raio Negro no meu campo pra fazer a armadura completa. Agora é o seguinte, mano. Jato de água no meu Dueler. Começo da fase de batalha, vou negar o Klugger dele. Vamos lá, bato aqui no Nils. Efeito da armadura completa, detacha a matéria pra dar mais um ataque. E dou efeito do Dueler, porque destruindo esse Klugger por batalha, ele ativaria efeito e invocaria o Wiseman do deck, tá? E com o cemitério negado, ele não faz isso. Bato aqui, ele tenta dar efeito aqui tá negado, tá? Ele protege com a fusão Nils. Lembrando que a fusão Nils, o Dueler não impede que você bana ela pra se proteger seus monstros. Mas bato aqui, bato com o Dueler agora, tá? Ele tenta ativar efeito, bato. E o Serra Circular finaliza o TK dado contra um Yubel, que invocou um Klugger com proteção de Nils Fusion no cemitério, tá? Então vocês conseguem ver que o deck é realmente muito ofensivo, aquela carta setada provavelmente a super polimerização, que o cara não tinha alvo. Então esse é o deck, mano, é um deck realmente interessante, porque ele faz jogadas com poucas cartas, é um card combo basicamente, você abrir com um desses 2 aqui, tá? Pensando em interações de hand traps que o oponente pode dar, como eu falei, o Meister é muito doído, o Meister para qualquer um dos tubarões aqui do cemitério, um Crow também é forte, porque você bane um dos 2, e aí você tecnicamente tá negando o efeito, a Veiler também pode ser dada tanto aqui no Bahamut, quando ele entrar, quanto em uma eventual jogada com Serra Circular, tá? Esse deck consegue jogar bem contra Nibiru, porque a jogada principal
principal de descartar essa carta, invocar o Bahamut e fazer o Levia de interação são só 4 summons. Então você não faz a quinta pra tomar Nibiru, você só toma o Nibiru caso você estenda essa jogada. Ou seja, caso você faça a jogada aqui utilizando Serra Circular, você faça a jogada básica, depois de normal summon de Serra Circular, a partir daí você já pode tomar pedrada, já pode tomar o Nibiru na cara, tá? Então caso você esteja enfrentando um deck que não tenha skill, ou a skill dele não trave em invocações normais especiais e ele possa usar o Nibiru no main deck, e você tem a possibilidade de estender essa jogada, eu pensaria 2 vezes, tá? Eu provavelmente só passaria aqui com a jogada básica, não estenderia ela, ainda mais se você estiver enfrentando Live Twin, por exemplo, que é possivelmente o deck que o Nibiru é mais popular. Enfim, esses pequenos detalhes que podem fazer você ganhar ou perder uma partida, tá? É um deck interessante, é um deck que possivelmente você vai pegar Cog, mas eu acho que não tem nível pra meta, no máximo um Rugzinho ali, pelo fato de você conseguir utilizar bastante staples. Eu utilizo 10 ao total aqui, 6 Range Traps, 3 Ciclone Cósmico e 1 ATTH, então são 10 staples que você pode estar alterando, dependendo do deck que você tá enfrentando. Se você jogar um torneio de side deck, o side deck pra esse deck é bem amplo, você não consegue utilizar Nibiru, infelizmente, porque a skill te trava em invocações especiais do tipo peixe, mas outras cartas, mas outras staples você pode estar utilizando. Você pode fazer uma build voltada pra Traps A3, utilizando Crackdown ou Compulsory, utilizar Cálice Proibido, talvez trocar esse Ciclone Cósmico por mais Range Traps, por exemplo, o Crow, a Morne, aí você enche seu deck de Range Traps, você fica um deck bem controle, você faz as suas jogadas com poucas cartas, e você tem mais cartas pra interagir contra o oponente, então é bem moldável esse deck. Essa foi a decklist que eu pensei, até porque, pensando nesses monstros aqui, eu não tenho algumas cartas, como por exemplo, eu não tenho um Tamboril, eu não tenho esse peixe aqui, que é a versão R dele, tá? Então eu tô bem limitado aqui, e mesmo limitado eu consegui mostrar uma versão que teve resultado na ranqueada, mas vocês sabem que o cenário de torneios é bem diferente, então eu não boto muita fé nesse deck como meta, mas é um deck que compete, pelo menos isso. Bom, esse foi o vídeo, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano, se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder a novidade, e quando a gente virar membro, é só clicar aqui no Seja Membro, você paga a assinatura mensal e me ajuda demais, me incentiva a estar continuando gravando vídeos, além de ter acesso ao grupo do WhatsApp e acesso antecipado aos vídeos. Bom, eu acho que é isso, fui, falei, até mais, falou!